A chuva batia forte contra as janelas do apartamento em Alfama, em Lisboa, quando ouvi as palavras que mudaram tudo. Ei, Miguel, você já beijou um cara? Mostra como é. Disse o meu colega de quarto, Tiago, com os olhos fixos nos meus, o copo de vinho tinto ainda na mão, como se fosse a coisa mais casual do mundo. Meu coração parou por um segundo, o ar ficou pesado, e eu, um estudante finalista de engenharia na Universidade de Lisboa, que sempre escondera a minha orientação sexual, senti o chão se abrir sob meus pés. Eu me chamo Miguel Santos, tenho 22 anos, e vivo nessa cidade antiga e cheia de segredos há 4 anos. Vim de uma pequena vila no Alentejo, onde a tradição católica e as expectativas familiares pesam como chumbo. Meu pai, um agricultor conservador, sonha com netos e uma nora perfeita. Minha mãe, devota à Virgem Maria, reza todos os dias para que eu encontre a garota certa. Eles não sabem que sou gay, e eu planejava manter assim até me formar e me mudar para algum lugar mais liberal, talvez Berlim ou Amsterdã. Tiago, por outro lado, é o oposto, extrovertido, capitão do time de futebol da faculdade, namorando a bela Sofia há 2 anos. Ele é hétero, ou pelo menos era o que eu pensava, e dividir o apartamento com ele era uma tortura diária, admirar sua confiança, seu sorriso fácil, sem nunca poder revelar o que sentia. Naquela noite, estávamos sozinhos depois de uma festa frustrada. A chuva cancelara os planos, e ficamos bebendo vinho barato, conversando sobre tudo e nada. Tiago falava sobre sua briga recente com Sofia, como ela o acusava de ser distante, de não se comprometer. Eu ouvia, dando conselhos neutros, mas meu coração acelerava toda vez que ele se aproximava. Então veio a pergunta. Mostra como é. Eu ri nervoso, achando que era brincadeira, mas ele não piscou. Sério, Miguel. Eu tô confuso. Sofia disse que eu sou frio, que não sei demonstrar afeto. Talvez eu precise experimentar algo diferente. Meu estômago revirou. Era uma armadilha. Uma piada cruel. Ou algo real. Hesitei, mas o vinho e a atração reprimida me traíram. Eu me inclinei e o beijei, um beijo rápido, hesitante, mas que explodiu como fogo. No dia seguinte, o arrependimento veio como uma ressaca. Tiago agiu como se nada tivesse acontecido, saindo cedo para o treino, deixando um bilhete, valeu pela noite, cara. Vamos repetir. Eu fiquei paralisado. O que eu havia feito? Beijar meu colega hétero não era só um erro, era abrir uma caixa de Pandora. Na aula de cálculo avançado, mal conseguia me concentrar, imaginando cenários catastróficos. E se ele contasse para alguém? E se isso vazasse para minha família? Lisboa, apesar de progressista, ainda tem ecos de conservadorismo, especialmente na universidade, onde rumores voam como gaivotas no Tejo. À tarde, encontrei meu melhor amigo, Pedro, no café da faculdade. Pedro é abertamente gay, ativista no grupo LGBT da Uni, e o único que sabe meu segredo. Contei tudo, sussurrando para não ser ouvido. Miguel, isso é loucura. Ele é hétero, casado com a imagem dele. Vai te usar e te descartar. Pedro avisou, os olhos cheios de preocupação. Mas eu já estava viciado na possibilidade. Tiago representava tudo o que eu desejava, aceitação, intimidade sem rótulos. Voltei para casa ansioso, e lá estava ele, cozinhando bacalhau como se fosse um dia normal. Sobre ontem, comecei, mas ele me interrompeu com um sorriso. Relaxa, foi só uma experiência. Mas foi interessante. E assim começou o nosso segredo. Nos dias seguintes, o que era uma experiência virou rotina. Beijos roubados na cozinha, toques disfarçados de brincadeira. Tiago justificava, é só para eu entender melhor meus sentimentos com Sofia. Mas eu via a confusão em seus olhos, a mesma que eu sentia aos 16 anos, quando percebi minha atração por meninos. Ele lutava contra isso, negando, mas voltava sempre. Eu, por outro lado, me apaixonava cada vez mais, ignorando os sinais de alerta. Minha nota na prova de mecânica caiu, eu mentia para meus pais nas chamadas semanais, dizendo que estava focado nos estudos. Uma noite, depois de um beijo mais intenso, Tiago se afastou bruscamente. Isso não pode continuar. Eu amo Sofia. Disse, os punhos cerrados. Meu peito doeu como se fosse rasgado. Então por quê?
Por que me pediu aquilo? Perguntei, voz tremendo. Ele não respondeu, saindo para correr na chuva. Fiquei sozinho, questionando minhas escolhas. Era amor ou ilusão? E o preço? Minha sanidade, minha privacidade, tudo em risco por um hétero confuso. A pressão familiar aumentou quando minha mãe ligou, animada. Miguel, sua prima Ana está solteira. Quem sabe vocês não se encontram nas férias? Eu ri forçado, mas por dentro, o pânico crescia. Como explicar que meu coração batia por Tiago? A sociedade portuguesa, apesar das leis progressistas, casamento gay legal desde 2010, ainda carrega preconceitos em famílias tradicionais. Eu via isso nos olhares julgadores na rua, nas piadas homofóbicas nos vestiários da Uni. Pedro me confrontou novamente, você está se destruindo por ele. Saia dessa. Mas eu não conseguia. Tiago voltou aquela noite, pedindo desculpas, e nos beijamos de novo. Era um ciclo vicioso, cheio de promessas quebradas. Eu sacrificava minha paz por momentos de felicidade efêmera, ignorando o abismo que se abria. Os dias se transformaram em semanas, e o segredo entre mim e Tiago se aprofundava como as raízes de uma oliveira velha no solo alentejano. Eu vivia em constante tensão, equilibrando os estudos, as mentiras para a família e essa relação clandestina. Tiago, por sua vez, oscilava entre negação e desejo. Isso não me torna gay, ele repetia após cada encontro, como um mantra para se convencer. Mas seus atos diziam o contrário, mensagens no meio da noite, olhares prolongados durante o jantar. Eu, Miguel, me via preso em um labirinto emocional, onde cada virada levava a mais confusão. Na universidade, as coisas complicaram quando Sofia apareceu inesperadamente no apartamento. Ela era linda, com cabelos castanhos ondulados e um sorriso que iluminava o quarto. Tiago, precisamos conversar, disse ela, ignorando minha presença. Eu saí discretamente, mas ouvi a briga pela porta entreaberta. Você está distante. Tem outra? Acusava ela. Tiago negava, mas sua voz tremia. Meu coração apertou, eu era o outra, o segredo sujo. Quando ela foi embora, chorando, Tiago desabou no sofá. Eu não sei o que fazer, Miguel. Com você é diferente. Livre. Confessou, e pela primeira vez, nos abraçamos sem beijos, só conforto. Mas o conforto era ilusório. Minha família planejava uma visita a Lisboa para o fim de semana. Meu pai, orgulhoso do meu progresso acadêmico, queria conhecer meu ambiente. Panicado, pedi a Tiago para agir normal. Claro, cara. Somos só romates. Ele concordou, mas seus olhos traíam ciúme quando mencionei Pedro. Você e ele. São próximos? Perguntou, e eu ri, negando. Mas a semente da desconfiança foi plantada. A visita foi um desastre disfarçado. Meus pais chegaram com pastéis de nata e abraços quentes. Tiago os encantou com seu carisma, contando histórias de jogos de futebol. Minha mãe sussurrou, que rapaz simpático. Pena que tem namorada. Eu forcei um sorriso, mas por dentro, o conflito rugia. Durante o jantar em um restaurante típico de Fado, meu pai falou sobre valores familiares. Miguel, a vida é sobre continuidade, herança. Não decepcione. Suas palavras ecoavam como um julgamento prévio. Após eles partirem, Tiago me confrontou. Sua família é conservadora pra caramba. Como você lida com isso? Contei sobre minha vila, as missas obrigatórias, os casamentos arranjados. Ele ouviu, e pela primeira vez, vi empatia real. Eu também tenho pressão. Meu pai quer que eu case com Sofia, continue o negócio da família. Revelou. Naquela noite, nosso laço se fortaleceu, mas com ele veio o medo. E se fôssemos descobertos? Pedro, sentindo minha angústia, me arrastou para uma manifestação LGBT no Chiado. Você precisa se aceitar, Miguel. Não viva nas sombras. Lá, vi casais gays de mãos dadas, livres. Invejei-os. Mas ao voltar, encontrei Tiago com Sofia no apartamento. Eles se beijavam no sofá. Meu mundo desabou. Desculpa, eu não sabia que você voltaria cedo. Disse Tiago, envergonhado. Sofia olhou confusa,
mas eu saí correndo, as lágrimas misturando-se à garoa lisboeta. Passei a noite no dormitório de Pedro, chorando. Ele te traiu com a própria namorada. Isso é ridículo. Pedro explodiu. Mas era mais que traição, era a confirmação de que eu era o lado B, o experimento. No dia seguinte, confrontei Tiago. Escolha, ela ou isso. Exigi, voz quebrada. Ele hesitou. Eu não posso largar tudo. Mas não quero te perder. Sua indecisão me feriu mais que qualquer rejeição. A tensão escalou quando um rumor surgiu na faculdade. Alguém viu Tiago e eu saindo juntos tarde da noite. Vocês são um casal. Brincou um colega no vestiário. Tiago riu forçado, mas seu punho cerrado revelava o pânico. Não seja idiota, rebateu. Eu me senti invisível, negado. Aquilo ativou minha raiva, antes escondendo quem sou, e agora sendo usado como segredo vergonhoso. Decidi dar um ultimato. Ou assumo o que sente, ou acaba. Disse a Tiago. Ele concordou em pensar, mas dias depois, veio a bomba. Sofia estava grávida. Foi um erro, antes de tudo isso. Explicou, olhos cheios de lágrimas. Meu coração se partiu. Ele escolheria o caminho certo, casamento, família, normalidade. Eu ficaria sozinho, com o peso da rejeição. Mas o drama não parou. Minha mãe descobriu mensagens no meu celular durante uma ligação esquecida. Miguel, o que é isso? Mensagens para Tiago. Íntimas. Confrontou-me por telefone. O pânico me consumiu. Neguei, mas ela insistiu, venha para casa. Precisamos conversar. A pressão familiar, somada à traição de Tiago, me levou ao limite. Eu havia sacrificado minha identidade por amor não correspondido, e o preço era alto: isolamento, dúvida, dor. Com Sofia grávida, Tiago tomou a decisão que eu temia: vou casar com ela. É o certo para o bebê. Declarou, evitando meus olhos. Eu me senti traído, usado como ponte para sua autodescoberta. E eu? Fui só um teste. Gritei, as paredes do apartamento e quando minha fúria. Ele negou, mas suas ações diziam sim. Saí batendo a porta, vagando pelas ruas de Lisboa, o Tejo refletindo minha turbulência interna. Refugiei-me em Pedro, que me acolheu sem julgamentos. Você merece melhor, Miguel. Alguém que te ame abertamente. Disse, enquanto preparava chá. Contei tudo, os beijos, as promessas, a gravidez. Pedro ouviu, então revelou. Eu sei como é, meu ex era assim, bicurioso, mas no fim, escolheu a fachada hétero. Suas palavras me fizeram refletir sobre padrões sociais. Em Portugal, apesar do progresso, primeiro país europeu a banir discriminação baseada em orientação sexual na Constituição, muitas famílias ainda veem a homossexualidade como falha moral. Voltei ao apartamento só para pegar coisas. Tiago estava lá, embalando caixas. Vou morar com Sofia. Anunciou. Meu peito doeu, mas fingi indiferença. Boa sorte. Disse friamente. Mas por dentro, o conflito rugia, amá-lo era errado. Minha atração era uma maldição. Questionei minha ética, eu o incentivei, ignorei os sinais, priorizei desejo sobre razão. A notícia da gravidez se espalhou na Uni, e Tiago virou o pai responsável. Eu, por outro lado, lutava para manter as notas, evitando olhares curiosos. Uma professora notou minha distração. Miguel, algo errado. Seu trabalho caiu. Confessei parcialmente, falando de problemas pessoais. Ela sugeriu terapia, e eu aceitei, marcando uma sessão no Centro de Saúde Estudantil. Na terapia, a psicóloga, doutora Ana, me ajudou a desatar nós. Você está em luto por uma relação não definida. E há o medo da rejeição familiar. Disse. Contei sobre meus pais, a vila conservadora. Assumir-se é uma escolha pessoal, mas viver mentindo custa caro. Aconselhou. Saí mais leve, mas o drama familiar explodiu quando cheguei em casa para as férias. Meu pai me esperava com cara séria. Sua mãe me contou sobre as mensagens. Explique. Exigiu. Meu coração acelerou.
Pai, eu sou gay. Confessei, voz tremendo. O silêncio foi ensurdecedor. Ele se levantou, vermelho. Isso é pecado. Como ousa trazer vergonha para a família? Gritou. Minha mãe chorava, rezaremos por você. Eu me defendi, é quem eu sou. Não é escolha. Mas eles não ouviram, citando a Bíblia, tradições. Passei dias isolado no quarto, questionando, era certo forçar aceitação? Ou devia-me calar por paz familiar? Pedro ligou, apoiando, eles precisam de tempo. Foca em você. Mas a dor era profunda, perdi apetite, sono. De volta a Lisboa, soube que Tiago e Sofia se casariam em breve. Ele me mandou mensagem, desculpa por tudo. Você me ajudou a entender quem sou. Raiva me consumiu, ajudei, mas paguei o preço sozinho. Encontrei-o por acaso no campus. Você me usou. Acusei. Ele admitiu, eu estava confuso. Agora sei que sou bi, mas a sociedade. O bebê. Não posso arriscar. Sua covardia me enfureceu, mas também entendi, pressão social esmaga sonhos. Decidimos pôr mais. Juntei-me ao grupo LGBT de Pedro, participando de eventos. Lá, conheci Luís, um estudante de artes, abertamente gay. Ele era confiante, sem medos. Você é corajoso por se assumir agora. Disse. Flertamos, mas eu hesitava, feridas frescas. O clímax veio no casamento de Tiago. Fui convidado por educação, mas era tortura. Vendo-o no altar, jurando amor a Sofia, senti inveja e alívio. Após a cerimônia, ele me puxou de lado. Miguel, obrigado. Você mudou minha vida. Sussurrou. Mas destruiu a minha. Rebati, saindo. Aquela noite, refleti, minhas escolhas foram erradas. Beijá-lo foi um erro ético. A sociedade nos força a papéis rígidos, criando danos colaterais. Após o casamento, mergulhei nos estudos, usando o diploma como âncora. Mas as sequelas persistiam, insônia, ansiedade. Doutora Ana sugeriu journaling para processar emoções. Escrevi sobre Tiago, o beijo inicial, as noites compartilhadas. Ele me acordou, mas me quebrou. Concluí. Isso ajudou, mas o conflito interno permanecia. Amar alguém disponível era masoquismo. Minha família, após o confronto, cortou contato parcial. Meu pai mandava mensagens curtas sobre finanças, minha mãe, orações. Doía, mas librei peso. Pedro celebrava, você está se libertando. E Luís se aproximava, convidando para cafés. Não pressione. Pedi, e ele respeitou, virando amigo primeiro. Na Uni, um escândalo surgiu, um professor foi demitido por assédio homofóbico. Isso inflamou debates sobre inclusão. Participei de um painel, compartilhando anonimamente minha história. Viver escondido destrói. Disse. Aplausos vieram, mas também críticas, não força agendas. Um aluno rebateu. Aquilo espelhava Mao Tse-tung e progresso versus tradição. Tiago reapareceu via mensagem, Sofia e eu estamos bem, mas sinto sua falta. Ignorei, mas ele insistiu, marcando encontro. No café, ele parecia cansado. O casamento foi erro. Eu te amo, Miguel. Confessou. Meu coração pulou, mas raiva prevaleceu. Tarde demais. Você escolheu segurança sobre nós. Rebati. Ele chorou, o bebê. Família. Sociedade me pressiona. Entendi, mas não perdoei. Pago o preço de suas escolhas. Disse, saindo. Aquela revelação abalou-me. Ele era bi, mas covarde. Eu, assumido, pagava com isolamento. Era justo. Questionei moral, trair Sofia era errado, mas negar sentimentos também. Luís me apoiou, ele te manipula. Foque no futuro. Começamos a namorar devagar, beijos públicos no Barro Alto. Era libertador, mas medos surgiam, e se minha família soubesse? O confronto final com pais veio em uma visita surpresa.
Eles apareceram no apartamento vazio. Tiago se mudara. Miguel, viemos pedir perdão. Minha mãe disse, lágrimas nos olhos. Meu pai, rígido, não aprovo, mas você é meu filho. Foi um passo, mas condicional. Aceitem ou percam-me. Exigi. Eles prometeram tentar, mas tensão permaneceu. Com Luís, a relação floresceu, mas sombras de Tiago pairavam. Uma noite, ele ligou bêbado, deixei Sofia. Quero você. Meu mundo girou. Luís ouviu, escolha, Miguel. Pressionou. Pensei nas consequências, voltar para Tiago significava mais dor, instabilidade. Ficar com Luís era estabilidade, aceitação. Mas o coração queria o proibido. A ligação de Tiago me deixou em turbulência. Deixei Sofia. O bebê fica com ela, mas vou ser pai presente. Explicou. Meu instinto era correr para ele, mas razão parou-me. Luís merecia melhor, eu merecia paz. Não, Tiago. Você me feriu demais. Respondi, desligando. Bloqueei, escolhendo a autopreservação. Luís e eu fortalecemos, participando de Prida em Lisboa. Bandeiras arco-íris, multidões celebrando. Lá, vi diversidade, famílias gays, aliados. Inspirador, mas lembrei vilas conservadoras onde isso é tabu. Minha formatura aproximava-se. Pais viriam, e eu planejava apresentar Luís. Eles precisam aceitar. Disse a Pedro. Ele concordou, é seu momento de verdade. Tiago tentou contato via amigos comuns. Ele está destruído. Disseram. Senti pena, mas não cedi. Sua escolha inicial nos danificou, agora, pagava. Na véspera da formatura, Sofia me procurou. Tiago me contou tudo. Desculpe por ser o obstáculo. Disse, grávida. Não foi você. Foi a negação dele. Respondi. Ela revelou, ele sempre foi confuso. Mas o bebê mudou prioridades. Entendi, paternidade versus identidade. Na cerimônia, pais aplaudiram meu diploma. Apresentei Luís, meu namorado. Meu pai engoliu seco, mãe sorriu forçado. Prazer. Disseram. Foi tenso, mas um começo. Pós-formatura, oferta de emprego em Porto Velho. Luís aceitou ir comigo. Novo começo. Disse. Mas Tiago apareceu na festa. Parabéns. Posso falar? Pediu. Levei de lado. Eu me assumi para amigos. Quer tentar? Declarou. Tentei, tarde. Estou com Luís. Ele insistiu, foi você quem me despertou. Sua persistência testou minha resolução. Naquela noite, debati internamente, perdoar. Ou seguir. Escolhi Luís, mas dúvida permaneceu. Meses depois, em Porto, vida estabilizou. Trabalho em engenharia, Luís estudando. Família visitava ocasionalmente, aceitando devagar. Tiago mandou carta, casei-me com o erro. Agora, divorciado, assumi-me. Desejo felicidade. Aliviado, respondi, você também. Mas o passado ensinou, amor requer coragem, sacrifícios têm preços. Em Porto, com Luís, construí uma vida autêntica. Caminhadas pela ribeira, jantares românticos, liberdade que nunca tive. Mas ecos do drama persistiam, sonhos com Tiago, questionamentos éticos. Foi certo rejeitá-lo? Ou egoísta? Família progrediu, pai convidou-nos para Natal. Traga Luís. Disse, surpreendendo. Mãe cozinhou para nós, conversas fluíram. Aceitação veio com tempo, provando que mudança é possível. Pedro visitou, orgulhoso, você inspirou muitos. Juntei-me a ativismo local, palestrando sobre jornadas pessoais. Conflitos internos são batalhas reais. Dizia. Tiago, sob por redes, namorava um homem em Lisboa. Feliz, assumido. Nossos caminhos divergiram, mas lições ficaram.
Ele pagou com um casamento falido, eu com o coração partido. Refletindo, a sociedade portuguesa evolui, mas pressões persistem. Leis protegem, mas corações demoram. No fim, pergunto, foi certo priorizar amor próprio sobre perdão, ou o verdadeiro amor exige segundas chances?